quero te alegrar. E mover teu coração, Pai, tudo te entregar. Pra teu prazer, tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno, teu prazer, tua vontade é que eu existo. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, é teu prazer, é teu prazer. Tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Sim, Senhor, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti.
conosco. Cristo nos une sempre mais, amém? Glória a Deus. Quero te convidar, você na sua casa, a nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, vamos ler até o verso 18. Mateus 16, do 13 até o 18. Quero agradecer a todos que estão assistindo, acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, cada um dos nossos irmãos em Cristo e aqueles que ainda não são nossos irmãos em Cristo, pode se tornar também, amém? Hoje iremos falar de nós, iremos falar da igreja. A igreja não para, esse é o tema da mensagem desta noite, e a igreja nunca vai parar, em nome de Jesus, amém? Você que está aí na sua casa, permita-me entrar no seu lar, me dê a liberdade de estar aí alguns minutos com você na sua casa para nós compartilharmos a palavra de Deus, amém? Quero mais uma vez dizer que estamos felizes apesar desse tempo difícil, estamos felizes porque a palavra de Deus ela permanece para sempre, amém? A palavra de Deus diz assim em Mateus 16, verso 13: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a partir por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Você pode por um instante fechar os seus olhos na tua casa. Oremos ao Senhor para agradecer por mais um dia na presença dEle, por mais um dia poder adorar o Senhor na beleza da santidade do nosso Rei. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua casa, na tua presença, poder ouvir dos céus, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, apenas como instrumento em tuas mãos, ó Pai. Fala conosco, Deus, fala com meu irmão, com minha irmã que está, Senhor, assistindo essa live, ouvindo, Senhor, Pai, essa ministração, em qualquer lugar que ela esteja, que eles estejam, Senhor, que a tua graça, poder e misericórdia alcance cada um, Senhor. Fale conosco, Deus, ajude-nos, ó Pai, e perdoe os nossos pecados. Vem, Espírito Santo, derrame do teu óleo, da tua unção, nos dê graça e sabedoria e unção para este momento. É o que nós pedimos, Senhor, e cremos que o Senhor é Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmão, hoje o tema da palavra é a igreja não para. E a igreja, como bem sabemos, somos nós. Somos nós plantados, edificados na presença de Deus. Quando nós falamos de igreja, que a igreja não para, nós não estamos falando do prédio. O prédio esses dias está parado para culto. Nós estamos apenas realizando aqui na igreja a celebração do culto online, mas não presencial. Mas eu e você continuamos a ser a igreja do Senhor. A igreja que é a coluna da verdade, é a firmeza de Deus. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor e entendemos quem nós somos e que eu e você, nós não podemos parar independente da circunstância, independente do que você e eu estejamos vivendo, que o mundo esteja vivendo, a palavra de Deus ela permanece para sempre. Desde o princípio o Senhor ele não mudou. O Senhor não disse para nós assim: olha, seja igreja apenas no tempo bom, quando você tiver bastante recursos, quando você tiver dinheiro, quando você tiver bem de saúde, quando seus familiares estiverem bem, quando todos... Não, o Senhor pediu para nós sermos igreja em todo o tempo.
Mateus 5,48 diz: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Então o Senhor nos chama, igreja, para sermos, andarmos em perfeição. Imperfeição significa que a circunstância não pode ser maior que o nosso Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus, ainda continuar propagando o reino de Deus. Nós temos que continuar crendo que o nosso Deus está conosco todos os dias. O Salmo 139, ele diz que o Senhor está à nossa volta, que o Senhor é que cuida de nós, que o Senhor, ele não vai desamparar os seus. Então, igreja, vamos ver algumas coisas. Quando Jesus, a primeira palavra igreja foi mencionada por Jesus. Jesus foi o primeiro homem na terra a mencionar essa palavra igreja. E a palavra igreja significa congregação dos santos, chamados para fora. Eclésia, esse é o significado da igreja. E nós somos uma congregação santa chamada para ir para fora. Dentro nós somos ensinados, capacitados para lá fora nós exercermos nossa função de igreja. E a igreja, amado, ela jamais perdeu a sua força. Quando Jesus fala para Pedro que ele estabelece ali a sua igreja, ele estava falando de dois fundamentos. O primeiro fundamento é Cristo. Amém? Porque quando Pedro revela que Jesus, ele pergunta aos seus discípulos o que dizem as pessoas que eu sou. Um dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou Jeremias, e outros dizem que você, Senhor, é um dos mais profetas. E o Senhor disse para Simão Pedro disse: e tu, Simão, o que disse que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: não foi tu que revelou isso, Simão, não foi você, foi meu Pai que está no céu. Não foi carne, não foi sangue que revelou essa palavra para você, foi o meu Pai que está lá no céu que revelou. Olha, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quando o Senhor fala ali a minha igreja, ele está estabelecendo um novo templo na terra. Ele está estabelecendo aquilo que ele deixou para nós como igreja ser a única instituição na terra que o Senhor vai ouvir. A única instituição na terra que tem poder, a única instituição na terra que tem autoridade espiritual, a única instituição constituída por pessoas, e não importa quem sejam essas pessoas, se são ricos, se são pobres, se são famosos, se é uma pessoa simples. Essa é a igreja do Senhor, constituída por pessoas, não por pessoas totalmente perfeitas, mas andando, trilhando o caminho da verdade para cumprir Mateus 5,48 que o Senhor nos pediu. Então, amado, essa palavra ela estabelece um novo tempo, um tempo que não vai parar. Eu vou te contar depois no final o que acontece com a igreja no final dos tempos. Mas antes eu quero que você fique bastante atento, igreja. Nós como igreja, que somos chamados para fora, nós não somos aquele que vai depender de uma economia, que vai depender de alguma situação extra, mas nós dependemos da palavra de Deus, nós vamos depender do recurso dos céus. E nós vamos falar algumas coisas aqui, igreja, que eu e você, como a igreja do Senhor, não podemos deixar de fazer. Porque se nós deixarmos de fazer, a igreja que sou eu, a igreja que é você, a igreja que somos nós, ela para. Mas como eu disse no começo do tema, que é a igreja não para, eu e você, nós não podemos parar. E como eu vou fazer para não parar? E como eu vou fazer para que a igreja não pare? Amém? Você já percebeu, amado, que você tem a capacidade e o poder de levar essa palavra para muita gente? E agora é um momento tão crucial da história da humanidade, que as pessoas estão sedentas pelo Senhor. As pessoas querem Jesus. Existem, no momento de crise, existem duas coisas: ou as pessoas vão se agarrar em Deus, ou elas vão se afundar mais nos seus pecados. Ou as pessoas vão acreditar nos sinais que o Senhor está dando nesses dias, ou ela vai se afundar mais no pecado. Mas eu e você como igreja precisamos alertar. Uma vez os judeus pediram um sinal para Jesus: Senhor, nos dá um sinal. E aí Jesus falou assim: olha, vocês sabem discernir o tempo, vocês veem o céu quando ele está vermelho, vocês sabem
que vai chover. Vocês sabem discernir o tempo quando o céu está nublado, vocês sabem o que vai acontecer. Mas agora vocês me pedem um sinal. E Jesus disse para eles assim: olha, nenhum sinal vos será dado a não ser o de Jonas. Sabe, amado, nós temos tanto sinal que o Senhor nos mostra, e agora é hora de eu e você sermos igreja, a verdadeira igreja do Senhor, que não vai recuar, que não vai parar, que vamos acreditar nesse poder de Deus que está em nós, como igreja, para a gente estabelecer, em nome de Jesus, nessa terra, o reino dele que não tem fim. E nós vamos falar aqui, em nome de Jesus, querido, algumas coisas para que eu e você não venhamos a parar. Se eu paro, é uma igreja que para. Se você para, é outra igreja que para. Se você parar, a sua igreja, que é a sua casa, seus filhos, irão parar também. E aí os seus netos não vão nem conhecer Jesus. Por isso que a nossa missão como igreja é continuar. Eu e você, dependente do que nós estejamos vivendo, que esteja acontecendo, eu e você temos esta missão, essa autoridade, esse propósito de continuar sendo igreja nessa terra. Amém? A igreja, ela não pode deixar de ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Eu e você como igreja, nós não podemos parar de ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos dá força, é a palavra de Deus que aponta para nós o caminho, é a palavra de Deus que vai nos dar sabedoria, é através da palavra de Deus que nós vamos vencer. Jesus venceu 3 coisas. Jesus venceu, repita aí na sua casa, diga aí: Jesus venceu o mundo, venceu o diabo e venceu o pecado. E esse é o papel da igreja. Eu e você como igreja, nós precisamos vencer o mundo, vencer o diabo e vencer o pecado, igreja. Mas para isso, para nós vencermos essas 3 áreas, o mundo, o pecado, o diabo, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, que é aquela palavra que vai nos dar força. Sabemos que o nosso corpo físico precisa de alimento, tanto que sem alimento você desmaia, sem alimentação você não passa bem, você fica mal. E a mesma coisa é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus nós vamos ficar mal. Sem a palavra de Deus nós vamos ser aquela igreja que caminhou, mas parou. Mas a igreja não para. Hoje nós estamos reunidos nas casas, hoje nós estamos reunidos nos escritórios, estamos reunidos nos hospitais, estamos reunidos em tantos lugares. E a igreja não parou, ela não deixou de existir na terra por causa da crise mundial. A igreja continua. As pessoas orando nas casas, de longe, as pessoas orando nos carros, drive-thru, as pessoas orando nas suas casas, as pessoas acompanhando as lives de tantos lugares, para que a gente possa ser alimentado pelo Senhor. O apóstolo Timóteo, o apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, 2 Timóteo 3,16, a palavra do Senhor diz assim: por que eu não posso deixar de ouvir a palavra de Deus? Como igreja eu não posso deixar de ouvir, porque Paulo diz para Timóteo assim: toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Amém? Eu estou lendo uma nova tradução, e isso é a palavra de Deus, inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para nos ensinar a maneira certa de viver, igreja, para que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Essa é a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16. Hebreus 4,12. Então, querido, quando você olha a palavra, ela é boa para te corrigir, ela é boa para repreender, ela é boa para ensinar, ela é boa para nos encaminhar, para nós fazermos as coisas certas. Amém?
Hebreus capítulo 4, verso 12 agora. Hebreus 4, 12. Para mim continuar a ser a igreja do Senhor, eu preciso ouvir a palavra de Deus. E eu te disse aqui uma das razões, que ela é boa para te corrigir, ela é boa para nos corrigir, ela é boa para nos ensinar, ela é boa para nos exortar, ela é boa para nos repreender, para que nós venhamos a viver de maneira plena, para que as nossas ações sejam achadas diante de Deus como igreja do Senhor. Jesus, quando ele vem a essa terra, ele mostra o caminho para aquela igreja que estava nascendo a partir de Pedro. Depois Pedro, ele é lançado ao ministério, juntamente com cada um dos seus discípulos. Depois ele se torna apóstolo e vai abrir igrejas em tudo quanto for lugar. A igreja do Senhor, ela nunca se separou. A igreja do Senhor, a igreja verdadeira do Senhor, ela nunca se dividiu. Ela sempre avançou. Como eu e você, amados, precisamos sempre avançar. Hebreus 4,12 diz: porquanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Glória a Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus como igreja, porque ela é viva, meu irmão. Não existe outra palavra que não seja a do Senhor, que seja viva. O que é uma palavra viva? É uma palavra que mexe com o nosso interior. É a palavra que nos dá sustento para os nossos dias. É a palavra de Deus. Como Davi uma vez, o salmista, ele disse assim: foi bom eu ser afligido, porque eu aprendi nos meus erros. Porque esta palavra viva, meu irmão, quando toca no nosso interior, quando toca no homem, ela tem o poder de exortar esse homem, de corrigir esse homem, apontar o caminho correto para esse homem seguir, porque ela é viva, ela é eficaz. Olha que coisa tremenda, uma palavra viva, uma palavra eficaz. Ela é mais importante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Amém? Por isso que o salmista diz: ainda a palavra não saiu da minha boca, o Senhor já conhece. Amém, igreja? A palavra de Deus viva, eficaz. Ela é cortante, mais cortante que espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e capaz de discernir a intenção do coração. Esta é a palavra de Deus. A igreja não para, mas a igreja também não pode parar de ouvir a palavra de Deus. Você que é igreja, você tem ouvido a palavra de Deus através das lives? Você que é igreja, você tem ouvido a palavra de Deus através da sua Bíblia, através dos ensinamentos do Senhor, através das exortações do Senhor, através das correções do Senhor, através daquilo que o Senhor tem nos ensinado durante esse tempo que vamos passar na terra. Felizmente, queridos, e nós temos visto que eu e você precisamos, amado, da palavra de Deus. Quantas vezes agora as pessoas querem depender de uma saúde, de um plano médico, mas, meu irmão, vou te falar a verdade, dependa do Senhor. Amém? Depende de Deus agora, neste momento, porque esse momento é o momento mais importante da terra, e nós vamos depender mais do Senhor. E para você se fortalecer, você precisa ouvir a palavra de Deus. Essa igreja, a igreja do século 21, não pode parar. Mas se você parar de ouvir a palavra de Deus, você vai parar. Mas esse não é o desejo de Deus, porque Deus constituiu a igreja para que essa igreja vencesse todas as etapas da vida, em nome de Jesus. Segunda, mano, primeira coisa como igreja é para você não parar. Não deixe de ouvir a palavra de Deus, amém? Segunda coisa, não deixe de adorar, independente da circunstância. Você lembra a canção que foi cantada aqui agora? Você que chegou agora, talvez não acompanhou, mas você que está acompanhando. Nós cantamos: para te adorar eu vivo. Eu vivo só para ti, Senhor. Que isso não seja apenas uma canção,
seja uma realidade no nosso coração. Para te adorar eu vivo só para ti, Senhor. Amém? Como igreja do Senhor, para nós não pararmos, nós não podemos jamais, independente da circunstância, nós não podemos parar de adorar. Pastor, isso aí eu sei, eu faço sempre. Pastor, isso aí eu sei, meu irmão, mas agora é hora de você adorar mais. Agora é hora de nós adorarmos mais ao Senhor. A Bíblia diz que Paulo e Silas, na prisão, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam um hino de louvores ao nosso Deus. Mesmo preso, mesmo na prisão, mesmo em dificuldade, eles estavam adorando, eles estavam orando a Deus, eles estavam buscando a presença de Deus em meio à prisão. Sabe por quê, igreja? Porque a igreja não para. A igreja ali representada por Paulo e Silas estava presa, mas a igreja, o interior deles, não estava presa. A igreja estava livre, porque esses dois homens haviam conhecido a verdade que liberta, e não, independente da circunstância, a igreja não fecha, a igreja não para. Amém, igreja? Quero falar para você na tua casa que você não pode parar. A igreja não parou, a igreja não vai parar, em nome de Jesus. Esse mesmo Paulo, que um dia ele perseguia a igreja, e ele tinha o nome Saulo, e o nome dele era Saulo. Ele perseguia a igreja, ele prendia e mandava soltar. Ele consentiu na morte de Estevão. E esse homem chamado Saulo, uma vez em caminho de Damasco, está lá em Atos capítulo 9, em caminho de Damasco, ele tem um encontro real com Deus, com o próprio Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele vê uma luz muito forte, e ali ele perseguindo a igreja com a sua trupe, e de repente ele vê uma luz e fala para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguindo a igreja. Olha o poder que a igreja tem, amado. Esse homem vai perseguir a igreja, e depois lá na frente ele se torna a igreja do Senhor. Ah, meu irmão, a igreja tem o poder de transformar o homem. Isso que eu quero dizer para você. A igreja tem o poder de transformar o homem que perseguia, para ser agora perseguido por aqueles que perseguem a igreja. Depois ele começa a evangelizar, depois ele se batiza. Você sabe da história em Atos 9, ele fica cego por 3 dias, ele não come, não bebe. Depois ele tem um encontro com Ananias, ele é batizado. E aí o Senhor chama Ananias e fala assim para Ananias: Ananias, vai lá e fale do meu amor para ele, porque esse é para mim um vaso escolhido. Tem tantos vasos escolhidos me ouvindo nesta noite. Tem tantos vasos que a igreja, você não pode parar. E aí Paulo, meu irmão, depois Deus muda o nome desse homem e transforma de Saulo para Paulo. Esse homem começa agora a anunciar o evangelho, e ele vai pelas regiões anunciar a palavra do nosso Deus. E agora esse homem ganha milhares e milhares de pessoas, porque agora ele se torna a igreja. E uma das coisas que ele nos ensina, Saulo a não parar, Paulo a não parar, mesmo em prisões, ele estava adorando ao Senhor. Amém? Você pode levantar suas mãos aí aos céus e dizer assim: mesmo na dificuldade, eu vou continuar adorando meu Deus. Mesmo nesse tempo que eu não sei o que vai acontecer, eu vou continuar adorando meu Deus. Mesmo em meio às dificuldades dessa pandemia, eu vou continuar adorando meu Deus, não importa, porque a igreja não parou. Amém? A igreja não é aquele espaço físico que você vai domingo a domingo. A igreja é você, a igreja sou eu. A igreja é poderosa, meu irmão. A igreja tem a capacidade de transformar, de mudar o homem. Amém? Glória a Deus. Terceira coisa, a igreja, ela não pode parar do quê?
Por que a igreja não pode parar? Nós não podemos parar como igreja, mas para nós não pararmos, precisamos fazer algumas coisas. Primeiro, ouvir a palavra de Deus. Segundo, nós não podemos parar de adorar a Deus. Amém? Agora, meu irmão, vou te falar uma coisa séria. Não fique escutando sofrência aí na tua casa. Nós estamos num momento difícil. Se você ficar escutando sofrência, você vai ficar deprimido, você vai ficar angustiado, você vai ficar doido da vida. Escuta louvores ao Senhor. Eleve as suas canções a Deus, e não mais ao homem. Eleve. Mas essa música me faz bem. Não, meu irmão, essa música tem que subir nas narinas do nosso Deus. O seu louvor ao Senhor. Não pare de adorar, porque você é a igreja do Senhor. Porque se nós ficarmos ouvindo essas canções aí, sofrência, para de ficar assistindo live sertanejo que não vai te edificar em nada, meu irmão. Para de ficar assistindo live de pagodeiro. Escute, ouça a palavra de Deus, meu irmão. Sabe por quê? Nesse momento, pastor, mas eles estão arrecadando isso, eles estão fazendo aquilo outro. Meu irmão, Jesus, ele sempre disse algo para nós, que é a coisa mais importante que existe, que é a palavra de Deus. Amém? E a nossa vida em adoração ao Senhor conecta o nosso espírito ao céu, para que a gente venha acordar com esperança, para que a gente venha dormir não mais preocupado, mas sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas. Amém? Vamos manter o nosso espírito conectado com os céus em adoração. Ouça canções, eleve canções ao seu Deus, faça você mesmo uma canção para o Senhor e continue adorando, continue buscando a Deus em adoração. Sabe, amado, nesse tempo é tempo de nós recordarmos aquelas canções antigas que a gente não canta mais, aquelas canções que mexiam o nosso coração, que moviam a nossa alma e elevava a nossa canção até os céus. Tem uma canção que diz assim: em adoração eu me prostro, tu és como um rio, rios de águas vivas fluem dentro de mim, és manancial, fonte de águas vivas, é o nosso Deus. Aleluia. Nosso Deus é tão bom, mano. Adora Ele. Não deixe de adorar, meu irmão. Pastor, eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu estou... Não, mano. Você está preso? Não, você está livre. Amém? Você está livre. Paulo e Silas na prisão estavam livres. As graves não prendiam a adoração de Paulo e Silas. As circunstâncias não prendiam a adoração ao seu Deus. Entoavam canções ao Senhor. Não tenho força, pastor, eu não tenho força. Tem sim, meu irmão. Lembre que Deus falou para Josué: Josué, ser forte e corajoso, que eu te mandei. Ser forte e corajoso, meu irmão, para adorar. Ser forte e corajoso para buscar o Senhor. Ser forte e corajoso. Pastor, mas eu estou cheio de prestação para pagar. Tenho contas e mais contas. Eleve seu coração ao Senhor. Quando o mar quiser me afundar e parecer que eu vou afundar, me lembrarei. Me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar, adore o Senhor na tua casa e parecer que eu vou afundar, me lembrarei. Eu me lembrarei, Jesus, me lembrarei. Guarda essa palavra no teu coração, que
que a paz é uma promessa. João 14, 27. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Me lembra. Diga aquele teu nome. Você tem um nome que acalma a tempestade. Esse é teu nome. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Diga isso mais uma vez na tua casa. Você tem um nome. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Lança fora o medo. Seu nome é Jesus, Jesus. Mais uma vez você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome, você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome sobre todo nome. E você tem um nome que acalma a tempestade. Esse é o nome. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Adore o Senhor na tua casa, meu irmão. Adore o Senhor na tua casa. Ele está vivo, Ele está vivo. Ele é o nosso Deus, o eterno Pai, nosso Paizinho querido, nosso Rei de Israel, Rei de toda a terra. Nosso Deus está vivo, nosso Deus está vivo. Ele não está morto. Entoamos adoração a Ti, entoamos canção ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eterna é a Tua bondade, eterna é a Tua misericórdia, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Faça uma canção agora ao teu Deus. Diga ao inferno que a igreja não para. A igreja não para de adorar. A igreja não para de ouvir a verdade. A igreja não pode parar. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Ele está vivo, Ele é o nosso Deus. E Ele ouve a tua canção agora. Chore ao Senhor, chore ao Senhor. Cante sua canção ao Senhor. Ele ouve a canção do desespero. Ele ouve a canção daquele que precisa de um milagre, daquele que precisa do socorro do nosso Deus. Ele é Deus presente nas tribulações. Ele é Deus presente nas tribulações. Rei dos reis, Rei dos reis. Que a paz é uma promessa.
Lembre-se que o Senhor sempre falou com você. Me lembra. Não pare de adorar. Segunda coisa, a terceira coisa que a igreja não pode parar de fazer, meu irmão, eu e você, nós não paramos. Eu e você somos a igreja. A igreja não pode parar de orar. Amém? Eu e você, a igreja não para. Mas se você parar de orar, a igreja parou. A igreja não pode parar na sua casa. Ah, pastor, muitas vezes, igreja, nesse tempo de quarentena, nós vamos ver, escuta o que eu vou te falar, às vezes muitas brigas, a treta da quarentena, e aquele que não teve a treta da quarentena, se prepare, vai ter. Mas meu irmão, quando acontecer a treta, continue orando. Amém? Treta da quarentena no carnaval, nesse tempo de pandemia. Mas não pare de adorar, meu irmão. É isso que o diabo quer, que acontecendo as brigas, você deixe de ouvir a palavra, você deixe de adorar, você deixe de orar. Não, a igreja, você tem que declarar com voz profética na tua casa. Diga assim: a igreja na minha casa aqui não para. Amém? A igreja na minha vida não para. A igreja nos meus filhos não para. A igreja nos meus netos não para. A igreja dos meus bisnetos não irão parar. Em nome de Jesus. Certa vez a Bíblia fala lá em Atos capítulo 12, verso 5. A mesma situação de Paulo e Silas agora acontece com Pedro. Pedro está detido. Pedro está detido. Mas o que acontece com a igreja? A igreja, se ela para no momento de crise, no momento difícil, pessoas não são beneficiadas por causa de mim e de você. Em Atos 12, 5, Pedro estava preso, ele estava no cárcere, e a Bíblia diz assim: mas a igreja orava incessantemente a Deus a favor dele. A igreja orava incessantemente a favor de Pedro. Por quê, meu amado? Pedro estava preso, mas a igreja não estava parada. Amém? Estamos vendo essas situações, mas eu e você, nós não podemos deixar de orar. Nós não paramos, então ore, igreja. O que me espanta nessa pandemia é que agora muitas pessoas que falam aí na TV parece que estão descobrindo que os pobres existem. Mas Jesus sempre disse: os pobres sempre terei no meio de vocês. O Senhor disse para aqueles discípulos: quando vocês quiserem ajudar, meu irmão, que não falta pessoas necessitadas na terra. Mas esse papel, igreja, esse papel foi ordenado a mim e você. Jesus estava falando ali com a igreja, que eram os discípulos. Amém? Pastor, eu não sei o que eu vou comer amanhã. Vou te falar uma realidade. Eu vi uma cena muito linda esses dias. Eu vi 2 mendigos com um pão, com um lanche. Talvez ganhou de alguém. E um do lado do outro, eles pegaram, dividiram no meio, para eles compartilhar aquele pão. E aquilo me ensina como igreja que eu e você precisamos compartilhar. Se é o pouco, vamos compartilhar o pouco. Se foste fiel no pouco, o Senhor te coloca no muito. Mas se foste fiel no pouco, o Senhor não pode te colocar no muito. Os pobres sempre tereis convosco. Ou seja, sabe o que o Senhor está falando, igreja? Nós não paramos, nós precisamos ajudar nossos irmãos que precisam. Nós se preocupamos sim com as pessoas de sangue, se preocupamos sim com os nossos irmãos da igreja, fora da igreja, mas também tem os nossos irmãos que não fazem parte da nossa linhagem, que não faz parte da nossa igreja, que não faz parte do nosso sangue, mas são nossos irmãos, como o Senhor Jesus disse. São nossos irmãos. Quando você dá para esses pequeninos, você está fazendo para Jesus. E a igreja não está parando. O Senhor, meu irmão, está medindo nesse tempo as nossas ações como igreja. Será que a igreja parou agora? Será que a igreja está lá preocupada assistindo o Pica-Pau 24 horas, assistindo o Chaves, assistindo não sei o quê? E meus pequeninos precisam se alimentar e comer. E a igreja precisa fazer isso. Logo, logo, em nome de Jesus, igreja, nós vamos arrecadar muito alimento para ajudar esse bairro.
E eu não sei qual a maneira de fazer, mas o Senhor nos dá capacidade para a gente fazer e arrecadar não apenas alimento para o povo da igreja, mas para nós ajudar nosso Pai. Amém? Em nome de Jesus. E para a gente finalizar, eu quero deixar mais 2 versículos para a igreja. Na verdade, 3. O último eu vou falar o que vai acontecer com a igreja nos últimos tempos. Amém? Provérbios 21, 13 diz assim: quem fecha os olhos à súplica dos pobres, no dia em que clamar não receberá qualquer resposta. Quem fecha os olhos à súplica dos pobres, quando clamar, não receberá qualquer resposta. Provérbios 21, 13. Provérbios 19, 17 diz assim: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele recompensará regiamente. Amém? Quem trata bem os pobres, meu irmão, empresta a Deus, e Ele vai te recompensar, diz o Senhor. Amém? E eu não posso parar. Eu preciso alcançar os necessitados. Eu preciso ir aos necessitados. Em nome de Jesus. A igreja não parou, meu irmão. A igreja está fechada. Não, o diabo se engana. A igreja está mais aberta do que antes. A igreja tem mais pessoas do que antes. A igreja fala por, não deixe de falar do amor de Jesus na tua casa. Não deixe de contar a história para os seus filhos. Não deixe de abrir a Bíblia com seus filhos. Não deixe de falar para eles: filho, lê a Bíblia. Amém? Que a igreja não pode parar. E o que vai acontecer, pastor, com a igreja? Amém? O que vai acontecer com a igreja nos últimos dias? O que vai acontecer com a igreja do Senhor nesses últimos dias? A igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 16 até o 17, nós ensinamos. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17, diz assim: esse vai ser o fim da igreja. A igreja só acaba quando Jesus volta. Enquanto Jesus não voltar, ela continua aberta. Você pode dar um glória a Deus? A igreja só acaba quando Jesus volta. Enquanto Jesus não voltar, ela continua aberta, porque ela não parou. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Oh, glória a Deus. Quem espera esse dia? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. O Senhor vai voltar com alarido, com festa. Alarido é festa. Com som, um som de festa, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aleluia! E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Diga glória a Deus. Os que morreram primeiro, a igreja, aqueles nossos irmãos que morreram primeiro, na volta de Jesus eles vão ressuscitar primeiro. E aqueles que estiverem vivos, a igreja que estiver viva, amém? Por isso que nós não podemos parar, porque a igreja tem que estar viva. Diga, a igreja tem que estar viva. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que ressuscitaram. E os corpos nossos serão transformados. E a palavra de Deus diz que nos encontraremos com Ele nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Aí a igreja encerra. Mas até o presente momento, ainda o Senhor não desceu com a trombeta do céu. Ainda o Senhor não veio com a voz de arcanjo. Ainda o Senhor não está vindo com um alarido. Por isso que a igreja não parou. Mas quando ela parar, quando o Senhor voltar para buscar essa igreja, a igreja viva, o Senhor
estaremos nos encontrando com Ele nos ares, se estivermos vivos. Mas se morrermos primeiro, o Senhor ressuscitará primeiro aqueles que estiveram como igreja na terra. E aqueles que permaneceram como igreja viva, encontrará com o Senhor nos ares para sempre. Amém?